O mercado financeiro vem apresentando algumas instabilidades no início de 2023. Afinal, o cenário político-econômico brasileiro faz com que o cenário seja mais difícil de projetar. Por exemplo, com a posse do novo presidente da República, novas regras foram impostas em relação aos empréstimos consignados para os beneficiários do programa Bolsa Família, que foi estabelecido para substituir o programa Auxílio Brasil. Além disso, novas projeções do Banco Central mostram um cenário instável em relação à inflação e à taxa Selic, que é a taxa básica de juros do mercado brasileiro. Isso, inclusive, impacta de forma direta no mercado financeiro. Dessa forma, é fundamental manter-se atento às mudanças. Afinal, isso faz com que você esteja preparado para lidar com os diferentes cenários que podem surgir a partir dessas alterações. Quer acompanhar as últimas novidades do mercado financeiro? Nesse vídeo da Quero Financiar, nós separamos as principais notícias e tudo que está acontecendo sobre esses assuntos. Fica até o final desse vídeo para entender tudo. Mercado financeiro. Momentos de instabilidades nos últimos anos. O mercado financeiro vive cercado de instabilidades. Entre os principais motivos estão a pandemia da Covid-19, assim como a guerra entre Ucrânia e Rússia. Dessa maneira, algumas outras questões também vêm fazendo com que o cenário fique cercado de incertezas. Em 2023, por exemplo, a presidência do Brasil passou a ser de Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, fatores climáticos como períodos de seca e alta estiagem no sul do país também fazem com que a economia do Brasil, principalmente em relação aos números do Produto Interno Bruto, o PIB, vivem em constantes incertezas. Sendo assim, com a posse do novo presidente da República, algumas modificações e novas regras surgiram, o que também movimentou o mercado financeiro. Consignado do Bolsa Família. Uma das novidades que mais movimentou o mercado financeiro do país foi a possibilidade do empréstimo consignado voltado para o programa Auxílio Brasil, definido em outubro de 2022. Contudo, algumas modificações em relação a essa modalidade foram realizadas principalmente com a mudança do programa, que voltou a ser o Bolsa Família. No início de fevereiro deste ano, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou uma nova portaria com mudanças em relação às regras do empréstimo consignado ao Bolsa Família, que anteriormente chamava-se Programa do Auxílio Brasil. Ou seja, a partir de março, os mais de 20 milhões de beneficiários recebem, além das parcelas mensais do benefício, a possibilidade de solicitar um consignado. Contudo, algumas regras dificultaram a liberação do crédito. De acordo com a nova portaria, o limite em relação ao desconto do benefício da Bolsa Família é de 5%. Outros programas do governo federal também seguem com esse limite. Quanto ao número de prestações, elas não podem exceder 6 parcelas sucessivas, assim como ficou determinado que a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%. Suspensão da Caixa Econômica Federal. Logo no início do ano, com a posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, a instituição financeira, que era uma das principais em relação aos empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil, suspendeu a oferta de crédito consignado para essa linha. Desde que o consignado foi liberado para os beneficiários deste programa, a Caixa foi a principal instituição financeira a liberar os empréstimos. Essa modalidade foi liberada a partir de outubro de 2022. No entanto, foi suspensa em janeiro. Isso aconteceu por conta de uma revisão completa dos parâmetros e critérios em relação às novas regras que foram estipuladas no início de 2023. Em um comunicado, a Caixa explicou a situação. Abre aspas. A Caixa informa que os parâmetros definidos na portaria MDS número 858 de 8 de fevereiro estão em análise e serão incluídos nos estudos em andamento para revisão das condições de operação da linha de crédito. Até que as análises sejam concluídas, novas concessões permanecem suspensas pelo banco. Fecha aspas. Dessa maneira, a tendência é que a partir dessas novas regras e com o novo programa, a Caixa Econômica Federal deve continuar sendo a principal instituição financeira a liberar grande parte dos pedidos. Para isso, é necessário saber se a administração optará por isso, algo que ainda não foi confirmado. Estimativa de juros e taxa Selic. O Banco Central é a instituição responsável por divulgar as estimativas de taxa de juros e da taxa Selic, assim como as expectativas em relação ao dólar, à inflação e ao PIB. Dessa maneira, para essa divulgação, a instituição utiliza o boletim Focus. Por meio de relatórios frequentes, o Banco Central projeta as expectativas da inflação para 2023 e 2024, de acordo com as movimentações do mercado financeiro. De acordo com o último relatório, as estimativas são de queda para este ano e em 2024 em relação à inflação. No entanto, a inflação passa por um momento de instabilidade. Assim sendo, de acordo com o boletim Focus, a expectativa da inflação passou dos 5,78% para uma projeção de 5,79%. Ou seja, essa é a nona alta seguida em relação ao assunto. Para 2023, a meta da inflação definida pelo CMN foi fixada em 3,25%. Ela será considerada de maneira formal se a oscilação acontecer entre 1,75% e 4,75%. Ainda assim, para o próximo ano, a expectativa da inflação também apresentou alta.
Dessa forma, foi de 3,93% para os 4%. Dessa forma, essa é a quarta vez seguida que a previsão apresenta altas. Além disso, a meta central para 2024 é de 3%. Para isso, ela só será cumprida se a oscilação for entre 1,5% até 4,5%. Taxa Selic. Em relação à taxa básica de juros do país, a Selic, o mercado financeiro também acabou elevando a expectativa. Dessa forma, a projeção que era de 12,50% foi para 12,75% anuais no final de 2023. Enquanto isso, a projeção de 2024 também é de elevação. Assim, de acordo com o boletim Focus, ela subiu de 9,75% para 10% ao ano. No momento, a taxa está definida em 13,75% ao ano. Outras projeções. O mercado financeiro também já vem realizando projeções de aumento para outros quesitos. Dessa forma, em relação ao PIB deste ano, a tendência de previsão é de redução. Segundo o boletim Focus, irá de 0,79% para 0,76%. Enquanto isso, para o próximo ano, a tendência é de estabilidade. Assim sendo, conforme o levantamento do relatório, previsão de crescimento seguiu fixada em 1,5%. Outra projeção em relação à cotação do dólar. Dessa forma, para a taxa de câmbio no final deste ano, o valor permaneceu 5,25 por dólar. Enquanto isso, para o final do próximo ano, a projeção é de permanência em 5,30. Crise nas lojas Marisa. Após o escândalo contábil das lojas americanas que apresentou um rombo financeiro milionário, a rede de lojas Marisa também vive momentos de crise, conforme informações levantadas pelo Estadão Broadcast. As dívidas da rede varejista são de cerca de 600 milhões de reais. Diferente do caso da Americanas, a rede de lojas começou a fazer uma renegociação direta com os seus credores, de acordo com os especialistas da área. Os credores encontram-se bem receptivos com as propostas. Entre os principais credores da loja Marisa estariam grandes instituições financeiras, como o Bradesco, o Itaú, a Caixa e além do Banco Safra. Queda brusca nas ações. Vale destacar que desde o escândalo envolvendo Americanas, com certo receio em relação às empresas do setor varejistas. Assim como, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas neste setor apresentaram queda nos últimos anos. Por exemplo, nos primeiros dias de fevereiro deste ano, as ações das lojas Marisa surpreenderam. Pela primeira vez em toda a história, as suas ações ficaram abaixo de R$1. Esse movimento aconteceu depois que a rede varejista optou pela contratação de duas empresas, que serão responsáveis por ajudar a Marisa para renegociar as dívidas, além de reestruturar alguns custos. Novo Conselho de Administração. Para a Comissão de Valores Imobiliários, a Marisa informou que o Conselho de Administração foi definitivamente reformulado. Tudo ocorreu após 2 conselheiros renunciarem os cargos. Assim sendo, o presidente Adalberto Pereira Santos e o membro do Conselho de Administração, Marcelo Adriano Casarim, optaram por renunciarem ao cargo no Conselho de Administração da rede de moda. Poucos dias depois, a rede informou que os cargos já foram ocupados por João Pinheiro Nogueira Batista como presidente e Luiz Paulo Rosenberg como membro do Conselho de Administração. Eles ficam no cargo até que a próxima Assembleia Geral das Lojas Marisa seja realizada. A nova formulação do Conselho de Administração da companhia, com a chegada de 2 executivos seniores com larga experiência à frente de grandes companhias de capital aberto, traz uma contribuição importante para a administração da companhia. Lucro do Banco do Brasil. O mercado financeiro apresentou uma informação muito importante. O Banco do Brasil teve um lucro líquido recorde em 2022. De acordo com o balanço divulgado pela instituição, o ano fechou em 31,8 bilhões, tendo um crescimento de 51,3% em relação a 2021. Segundo o relatório, no quarto trimestre, por exemplo, o Banco do Brasil teve um lucro de 9 bilhões, ou seja, isso apresenta uma alta de mais de 50% em comparação com o mesmo período em relação ao ano anterior. Segundo o próprio banco, esse crescimento no lucro pode acontecer por conta do aumento da concessão de crédito, possuindo uma inadimplência controlada, assim como a diversificação de rendas e a nova disciplina na gestão de custos. Dessa maneira, de acordo com a instituição financeira, 40% do lucro vai ser distribuído para os acionistas, em forma de juros sobre o capital e de dividendos. O valor chegará a 11,8 bilhões. Carteira de crédito. O ano de 2022 foi positivo para o Banco do Brasil. Dessa maneira, o ano passado terminou com a carteira de crédito ampliada, acima de 1 trilhão, ou seja, uma marca histórica na instituição e no mercado financeiro do país. A alta foi de 14,8% em relação a 2021. Entre os principais destaques da carteira de crédito foram as operações com pessoas físicas, que cresceram em 9% em 2022. Dessa maneira, esses números chegaram a somar quase 290 bilhões. Essa expansão teria sido influenciada por conta da carteira de crédito consignado. Afinal, no ano passado ela encerrou em pouco mais de 115 bilhões.
Outros destaques foram as pessoas jurídicas e empresas. Essa carteira de crédito chegou a totalizar 358,5 bilhões. A alta foi de 12,8%. Sua carteira ampliada somou 309,7 bilhões, o que levou a carteira a bater o recorde que havia sido registrado em 2021. Dessa forma, o crescimento chegou a totalizar 8,3% em comparação com o trimestre anterior, além de 24,9% se comparado com os 12 meses anteriores. O Banco do Brasil foi um dos destaques do mercado financeiro brasileiro. Prova disso é que a instituição financeira conseguiu manter-se na liderança de crédito no segmento do agronegócio. Esses resultados, inclusive, são fundamentais, pois garantem que a instituição consegue atender às diferentes demandas. Inadimplência. Além disso, o destaque da instituição financeira não foi apenas em relação às linhas de crédito, mas sim sobre os resultados obtidos a partir de seus clientes. Um exemplo disso foi o bom índice de inadimplência. Sobre esse fator, acima dos 90 dias em relação às operações de crédito do Banco do Brasil, a instituição finalizou 2022 com uma média de 2,5%, ou seja, bons números. Afinal, mesmo que tenha obtido um aumento em comparação com o final do ano passado, em que o indicador ficou em 1,75%, a média do sistema financeiro nacional é de 3%. Dessa maneira, o indicador seguiu abaixo, tendo bons resultados em 2022. Em relação à carteira voltada para os negócios sustentáveis, aquela que engloba os empréstimos para projetos que tenham impactos sociais e ambientais de forma positiva, 327,3 bilhões somados em 2022. Dessa forma, somou-se uma alta de 12,3% nos últimos 12 meses. Esse momento é correspondente a apenas 1/3 de todo o crédito do banco. Receitas e despesas. Outra questão muito importante em relação ao mercado financeiro de 2022, assim como as movimentações do Banco do Brasil, é voltada para as receitas adquiridas por meio da prestação de serviços. Dessa maneira, em 2022, o Banco do Brasil somou 32,3 bilhões em receitas de prestação de serviço em todo o ano. Ou seja, esse montante representa uma alta de 10,2% em comparação com o ano anterior. Entre os principais destaques estão os segmentos de operação de crédito e garantia, que somaram mais 27,4% em 2022, seguros, capitalização e previdência, que somaram mais 14,6% em 2022, administração de fundos, que somou mais 11,8%. Enquanto isso, as despesas de administração também aumentaram em comparação com 2021. Dessa forma, eles aumentaram em 5,6%, o que fica abaixo da inflação que foi acumulada no ano passado. No entanto, está nas projeções do banco que estavam variando de 4% até 8%. Projeções para 2023. Por fim, o Banco do Brasil segue de olho no mercado financeiro para 2023 e divulgou as suas projeções para este ano. Por exemplo, a tendência é que o lucro líquido ajustado fique de 33 milhões até 37 milhões. Além disso, o planejamento é de que haja uma expansão na carteira de crédito, ficando de 8% a 12%. Por fim, em relação às prestações de serviço e aqueles destinados para gastos administrativos, a tendência é de que haja um crescimento de 7% até 11%. Acompanhe tudo sobre o mercado financeiro. Agora que você sabe quais são as principais novidades do mercado financeiro, entendeu que a tendência é de que, mesmo cercado por algumas instabilidades, haja um crescimento, principalmente após os resultados positivos do Banco do Brasil. Além disso, também existe uma tendência de que a Caixa Econômica Federal volte a ofertar linhas de crédito consignado para os benefícios do Bolsa Família, que chega para substituir o Programa Auxílio Brasil. Isso, obviamente, levará algum tempo. No entanto, a tendência é de que existem opções de crédito para os beneficiários dos programas federais. Que tal acompanhar todas as movimentações do mercado financeiro e até mesmo conseguir as melhores soluções de crédito? Conheça agora a Quero Financiar, empresa tradicional no segmento, focada em soluções rápidas, práticas e modalidade de empréstimos que tenham juros reduzidos. Não perca mais tempo e visite agora o nosso site. Pode solicitar uma simulação de empréstimos 100% gratuito e online, aproveitando no conforto da sua casa. Acompanhe todas as novidades do mercado financeiro. Se inscreva em nosso canal e também através das nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.